Olha, hoje a gente vai mergulhar numa obra que simplesmente mudou a forma como o mundo enxerga o fim da vida. Sobre a morte e o morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, é muito mais que um livro. É um convite para a gente encarar de frente aquilo que a gente mais teme e, no processo, encontrar humanidade, dignidade e, o mais incrível, lições sobre como viver de verdade. E essa frase do Rabindranath Tagore, que abre o livro, já dá o tom de toda a nossa conversa, né? A ideia não é pedir para ser protegido do perigo, mas ter coragem para encará-lo. E é com essa mentalidade que a gente vai fundo no maior de todos os desafios que a vida apresenta. Para a gente entender o tamanho do problema que a Kubler-Ross quis resolver, a gente precisa olhar para essa mudança drástica. Antigamente, morrer era uma coisa que acontecia em casa, em família, era parte do ciclo da vida. As crianças viam, participavam, aprendiam. Hoje, a realidade é outra, né? Morrer virou um evento frio, solitário, dentro de um hospital, cercado por máquinas. Quase como se fosse um erro técnico e não um processo humano. E é exatamente essa transformação que nos leva para o nosso primeiro ponto. Como, afinal, a morte se tornou o grande tabu da nossa era. E aqui a gente se depara com um grande paradoxo. A medicina evoluiu de um jeito espetacular. A gente vive muito mais. Só que, nesse processo todo, parece que a gente desaprendeu a morrer. A morte virou essa inimira que tem que ser combatida de qualquer jeito, uma falha da ciência e não a conclusão natural da vida. A gente esqueceu da dignidade no fim. Então, a pergunta é, como reaprender uma coisa tão fundamental? A Kubler-Ross propôs um caminho que, ao mesmo tempo, foi radical e incrivelmente simples. Vamos ouvir quem está passando por isso. Vamos aprender com os verdadeiros mestres. Essa era a grande questão que movia todo o trabalho dela. Pensa bem, como é que se pode pesquisar e entender de verdade uma experiência tão íntima, tão profunda, sobre a qual ninguém que a viveu por completo pode voltar para contar? E a resposta dela foi tão simples que chega a ser genial. Em vez de criar teorias distantes, ela decidiu fazer o básico: sentar ao lado, ouvir e aprender diretamente com as únicas pessoas que são especialistas no assunto, os próprios pacientes. Ela transformou eles de objetos de estudo em professores. E foi a partir dessa escuta, dessa atenção genuína, que ela começou a perceber alguns padrões emocionais que deram origem à parte mais famosa do trabalho dela, os 5 estágios. Mas um alerta super importante. Isso não é uma receita de bolo, tá? Não é uma lista certinha que todo mundo segue na ordem. É mais como um mapa de reações possíveis. O primeiro estágio que ela identificou é a negação. É aquela primeira reação de choque, sabe? É aquele, não, isso não pode ser verdade, não pode estar acontecendo comigo. Funciona como um fusível, um jeito de a nossa mente ganhar tempo para processar uma notícia devastadora. A Kubler-Ross conta um caso bem marcante de uma paciente que, mesmo fazendo um tratamento super agressivo, insistia em dizer que o linfoma dela era benigno. Essa negação não era ignorância, era um mecanismo de sobrevivência. Era o jeito dela de conseguir lidar com uma realidade assustadora no seu próprio tempo. Mas a negação não dura para sempre. E quando a ficha começa a cair, muitas vezes o que vem em seguida é a raiva. A realidade se impõe, e com ela vem aquele sentimento de injustiça, de ressentimento. E essa raiva pode ir para todo lado, para os médicos, para a família, para as pessoas saudáveis, para Deus. É a pergunta que ecoa: por que eu? E essa fala de um paciente é de uma força. A raiva, nesse caso, é também um grito desesperado para ser visto. É um jeito de dizer, ei, eu ainda tô aqui, eu ainda sou uma pessoa, eu tenho voz. Não me tratem como se eu já tivesse morrido. O terceiro estágio é a barganha. É aquela fase em que a pessoa tenta negociar um adiamento. Geralmente é um acordo secreto, quase sempre com Deus. Promessas de ser uma pessoa melhor, de fazer tudo diferente, em troca de só mais um tempinho. Esse exemplo é muito, muito humano. Uma mãe que barganha para viver o suficiente para ir no casamento do filho. E assim que ela consegue, ela já cria uma nova meta. Isso mostra a nossa vontade imensa de viver, de continuar participando dos momentos que importam. Chegamos ao quarto estágio, a depressão. E aqui, o ponto mais importante é entender que não estamos falando de um transtorno mental que precisa ser combatido com ânimo. É um luto profundo e totalmente apropriado pela perda de absolutamente tudo que se conhece e se ama. E a Kubler-Ross faz uma distinção genial aqui. Existe a depressão reativa, que é o luto pelo que já se perdeu, como a saúde, o trabalho, e existe a depressão preparatória, que é o luto silencioso pelo futuro que não vai chegar. Esse segundo tipo, ela diz, é um passo fundamental para o desapego e a paz, e não deve ser interrompido com palavras de consolo vazias. E por fim, o quinto estágio, a aceitação.
É fundamental entender que a aceitação não significa felicidade. Na verdade, é um estágio quase vazio de sentimentos intensos. A luta acabou, o cansaço chegou, é um estado de paz, de prontidão para o descanso final. Mas essa jornada, claro, não é solitária. Uma doença terminal não atinge só uma pessoa. Ela manda uma onda de choque por todo o sistema familiar, transformando a vida de todo mundo ao redor. Para a família, a jornada é uma avalanche de novas tarefas e sentimentos. Além do peso da dor, tem que assumir novos papéis, lidar com a burocracia do hospital, tomar decisões que ninguém queria tomar, e tudo isso enquanto vivem o seu próprio luto, muitas vezes se sentindo completamente sozinhos. E talvez o maior de todos os desafios seja esse, a comunicação. Ou melhor, a falta dela. O que a gente fala, o que a gente esconde, como contar a verdade sem destruir a esperança, essa conspiração do silêncio, que quase sempre é bem intencionada, acaba isolando todo mundo. O paciente sofre sozinho e a família também. E tudo isso nos traz a nossa última sessão, e talvez a lição mais bonita e poderosa de todo o trabalho da Kübler-Ross: viver até o fim. Aqui está o grande paradoxo que ela descobriu. Depois de acompanhar centenas de pessoas em seus momentos finais, ela percebeu que a grande lição que elas ensinam não é sobre a morte, é sobre a vida. É sobre viver de um jeito mais autêntico, valorizando o agora e as pessoas que realmente importam. A própria Elizabeth Kübler-Ross resumiu isso de forma perfeita. É porque a gente finge que a morte não existe que a gente vive adiando a vida. Aceitar que somos finitos é o que nos dá o senso de urgência para viver de verdade, com significado. E para a gente fechar essa análise, fica essa pergunta. Se nós, como sociedade, como famílias, como indivíduos, aprendêssemos a encarar a morte não como uma falha, mas como uma parte natural e inevitável da vida, como isso mudaria as nossas escolhas, as nossas prioridades, o jeito como a gente vive cada um dos nossos dias?